Um astronauta dá o primeiro passo em Marte. A poeira vermelha sobe devagar e o coração dele bate forte, fora do ritmo, como se tivesse acabado de entrar em um planeta onde o corpo humano não deveria existir. Algo está diferente demais. E ele sente isso por dentro, mas esse é só o começo. O horizonte marciano está silencioso, amplo, frio. Não há vento, não há pássaros, não há vida. Só um corpo humano tentando funcionar em um lugar que nunca foi feito para ele. E é nesse silêncio que surge a primeira pista de que algo está profundamente errado. E você já vai entender por quê. Todo mundo fala sobre foguetes, colônias futuristas e o sonho de transformar Marte em um novo lar. Mas ninguém fala sobre o segredo que os cientistas evitam comentar em voz alta. O corpo humano pode não suportar a volta para a Terra depois dessa jornada. E essa é a parte que quase ninguém percebe. Não é sobre tecnologia, combustível ou trajetórias espaciais. É sobre um inimigo muito mais perigoso, a gravidade, ou a falta dela, remodelando seu corpo aos poucos, até torná-lo incapaz de viver no planeta onde você nasceu. E o que ninguém esperava era que esse problema começasse muito antes de pousar em Marte. Então surge a pergunta que ninguém consegue ignorar. Será que qualquer pessoa que vá a Marte um dia conseguirá voltar para a Terra? Ou essa viagem é, na prática, um caminho sem retorno? A resposta é muito mais séria do que parece. Essa pergunta importa porque não estamos falando apenas de tecnologia ou distância. Estamos falando de um corpo humano sendo moldado por um ambiente totalmente diferente, até o ponto de não suportar mais o planeta onde nasceu. E se isso for verdade, tudo muda. Não é só uma missão ousada. É uma decisão que pode transformar um astronauta em alguém que nunca mais pisa na Terra. Não por escolha, mas por limitação física. E é aí que começamos a voltar no tempo. Para entender como chegamos a esse dilema, precisamos olhar para as primeiras pistas deixadas por décadas de pesquisas em microgravidade. E é aqui que a história realmente começa. Tudo começou décadas antes de alguém falar em colonizar Marte. Quando os primeiros astronautas da NASA passaram semanas em órbita, algo estranho começou a aparecer nos exames deles. Era sutil, mas estava lá. E ninguém sabia explicar. No final dos anos 60 e início dos 70, as missões Skylab revelaram um fenômeno inesperado. Corpos humanos mudavam no espaço. Músculos enfraqueciam. Ossos perdiam densidade. O coração trabalhava diferente. Aquilo chocou muitos pesquisadores e abriu uma dúvida que mudaria tudo. Depois, vieram as missões longas na Estação Espacial Mir. Cosmonautas voltavam para casa sem força suficiente para ficar de pé por muito tempo. Alguns desmaiavam ao tocar o solo. Outros tinham dores intensas nas costas por semanas. E isso acendeu um alerta silencioso na comunidade científica. A situação só ficou mais clara com a Estação Espacial Internacional. Ali, astronautas passaram 6 meses, 1 ano, até mais. Quanto mais tempo longe da gravidade da Terra, mais o corpo se adaptava ao novo ambiente. E essa adaptação vinha com um custo enorme. E foi aqui que o medo começou a se tornar real. O que ninguém esperava era que esses efeitos não eram apenas temporários. Mesmo com treinos diários, mesmo com tecnologias avançadas, o corpo ainda sofria perdas significativas. A pergunta deixou de ser como viajar para longe da Terra e passou a ser: até que ponto o corpo humano pode mudar antes de não conseguir voltar? E aí tudo mudou. Quando os cientistas projetaram as primeiras missões para Marte, perceberam que a viagem levaria meses. Meses em microgravidade. Meses naquele ambiente que já havia transformado tantos astronautas antes. A conclusão foi inevitável e assustadora. E isso nos leva ao próximo ponto da história. A partir daqui, o destino daquele projeto começou a depender de decisões impossíveis. Decisões que ninguém queria assumir, mas que precisavam ser feitas. Rápido. E uma delas mudaria tudo.
Mas ninguém imaginava o preço. Os engenheiros perceberam que o plano original simplesmente não ia funcionar. Era lento demais, caro demais e arriscado demais. Ou ajustavam o projeto ali, naquele momento, ou tudo seria cancelado para sempre. Mas o que veio a seguir chocou até os veteranos da missão. Para ganhar velocidade, eles precisaram abandonar parte do módulo, reduzir sistemas, cortar segurança, literalmente deixar equipamentos para trás. Foi como jogar fora o próprio escudo antes da batalha. Um erro poderia transformar tudo em pó. Mas eles decidiram arriscar. Só que esse sacrifício trouxe outro problema. A nave agora ia chegar no limite da temperatura, tão quente que qualquer cálculo errado viraria uma explosão em câmera lenta. Os cientistas sabiam disso, e mesmo assim, seguiram. Porque parar significava admitir o fracasso. E então veio a decisão mais difícil de todas: continuar com apenas uma chance, um único disparo, um único empurrão gravitacional que, se falhasse, mandaria a nave para sempre para o vazio. E é aqui que tudo quase acabou. No centro de toda essa corrida contra o tempo, existia um objetivo quase impossível: alcançar um ponto do espaço tão distante e tão hostil que parecia mais um mito científico do que uma missão real. Era ali que tudo precisava acontecer, ou nada faria sentido. E ninguém estava preparado para o que aquilo realmente significava. A missão era simples de explicar, mas monstruosa de executar. Enviar uma nave pequena, leve e absurdamente rápida para estudar um fenômeno que poderia mudar tudo o que sabemos sobre o cosmos. Era como tentar encostar em um trovão, registrar o impacto e voltar vivo. Só que havia um detalhe que ninguém podia ignorar. Esse fenômeno, silencioso, invisível, mas devastador, poderia distorcer sinais, destruir sistemas e literalmente dobrar a nave como se fosse papel molhado. Para chegar até ele, seria necessário atravessar regiões onde até a luz demora para escapar. E cada quilômetro ali era uma sentença. A solução parecia absurda, mas era a única possível: usar o próprio perigo como vantagem. A nave entraria na borda do fenômeno, surfando na gravidade extrema para ganhar velocidade, como um barco pegando carona numa onda gigante prestes a quebrar. Mas se o cálculo estivesse errado por um único milímetro, tudo acabaria. E foi aí que o suspense atingiu o limite. Os instrumentos começaram a falhar, a radiação saiu do controle e a trajetória passou a oscilar como um coração em pânico. Era o momento em que a missão revelava sua verdadeira face, um salto para dentro do desconhecido. E o que aconteceu depois, ninguém tinha previsto. Quando tudo parecia prestes a falhar, a nave atravessou a cortina de caos e entrou em uma região tão calma que mais parecia o olho de uma tempestade cósmica. Ali, no ponto mais perigoso da missão, a resposta finalmente se revelou. E ninguém estava preparado para ver algo tão absoluto. O fenômeno, antes tratado como ameaça, mostrou um padrão perfeito, quase matemático, como se o espaço estivesse tentando falar com a humanidade. Não era apenas uma anomalia, era uma estrutura gigante, organizada, funcionando como um coração do próprio universo. E isso mudou tudo de uma só vez. Os dados eram tão precisos e tão impossíveis que romperam antigas teorias e abriram portas que a ciência evitou por décadas. A missão, que começou como um risco irracional, agora apontava para algo maior do que qualquer cálculo humano, e a sensação de estar diante do desconhecido nunca foi tão real. Esse momento marcou a virada definitiva. A revelação que transformaria o futuro das explorações, da nossa tecnologia e talvez até da maneira como entendemos nossa própria existência. Era o ápice, o desfecho, a linha que separava tudo o que sabíamos de tudo o que ainda vamos descobrir. E a jornada estava apenas começando. No fim,
Essa missão não revelou apenas um mistério do cosmos. Ela lembrou que nós somos uma pequena faísca tentando entender um universo infinito. E, mesmo assim, continuamos buscando respostas, porque é isso que nos torna humanos. Agora, eu quero saber de você. Se um fenômeno como esse aparecesse perto da Terra, você acha que estaríamos preparados? Responde aí nos comentários. Eu quero ver o que você pensa sobre isso. E se você curte mistérios espaciais como esse, clique aqui, deixa o like, compartilha com alguém que ama o desconhecido e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelo universo.